Olá, bem-vindos. Meu nome é Marina Saad, eu sou oncologista clínica aqui do Hospital Sírio-Libanês. Eu trabalho com as áreas de câncer de mama, sarcoma e melanoma. E hoje eu tenho a honra aqui comigo para comentar um pouco sobre saúde feminina e trazer para vocês as novidades do nosso congresso americano, a doutora Andréia Shimada, que é oncologista clínica com foco também em câncer de mama e câncer de pulmão, e a doutora Fernanda Moura, lá do nosso Sírio de Brasília, oncologista clínica especialista em tumores ginecológicos e de mama. Então, para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos trazer um pouco aqui para vocês sobre o maior congresso, o maior evento para todos aqueles que se dedicam ao cuidado do câncer, não só da comunidade médica, mas é um evento fantástico para todos os profissionais de saúde que cuidam do câncer e também para as nossas pacientes. Acho que já virou uma tradição que as pacientes ficam esperando, né? O que a gente vai trazer de bom para elas em Chicago, ficam mandando mensagem durante o congresso, o que tem aí para mim, né? Então acho que é muito bacana à medida que esse congresso foi crescendo e as pacientes se tornam parte desse movimento e é tudo muito rápido. Então em uma semana chega um estudo novo e na semana seguinte a gente já consegue colocar ele em prática aqui para vocês e isso é fenomenal. Então, para compilar um pouco o que teve de interessante para a saúde feminina, nós pensamos aqui nesse bate-papo e só para contar para vocês que cada ano esse congresso tem um tema e o tema desse ano foi a arte e a ciência do cuidado do câncer, do conforto para a cura. Não é um congresso que traz só coisas científicas, é um congresso que tem muita coisa filosófica, faz a gente pensar, refletir sobre a qualidade de vida das nossas pacientes. Com certeza é uma semana que todas nós voltamos melhores do que fomos, né, meninas? Então, para começar, Fernanda, conta pra gente um pouco o que teve de bom na parte de tumores ginecológicos. Conto sim. Queria agradecer a todas pelo convite. E na parte de gineco, né, a gente teve alguns estudos importantes da parte de cirurgia, né? Então, na parte de câncer de ovário, a gente teve um estudo que chama Caraco, que trouxe a questão de omitir, né, nas pacientes com câncer de ovário avançado, a linfadenectomia, né, que é a retirada dos linfonodos em todas as pacientes. Então, nas pacientes que tinham feito quimioterapia, né, o adjuvante, né, antes da cirurgia, se essa paciente, clinicamente, né, no exame de imagem, tinha um linfonodo negativo, o estudo avaliou fazer essa retirada dos linfonodos, que é a linfadenectomia, ou não fazer. E esse estudo, né, o endpoint primário foi a sobrevida livre de progressão, e a gente não teve diferença. Então, é um estudo interessante. A gente já tinha um estudo prévio, que é o estudo Lion, que tinha avaliado isso, mas fazendo a cirurgia primeiro em todas as pacientes. E esse estudo é interessante porque os pacientes tinham feito quimioterapia antes. Então, de fato, a gente não tem, então, nas pacientes que não têm linfonodo positivo no exame, a gente não tem essa indicação por esse estudo de fazer a linfadenectomia para todas as pacientes. Isso é interessante porque a gente reduz a morbidade, né, as complicações pós-operatórias. Então, esse estudo é um estudo interessante que muda a nossa prática, né? Falando um pouquinho, a gente teve também um outro estudo, a cirurgia dessa vez bombou, né? Então, a gente teve vários estudos cirúrgicos. A gente teve um outro estudo, na verdade, falando também do papel do descalonamento, que esse estudo foi o estudo, o SOC1, que avaliou a citorredução secundária, se as pacientes, depois que tivessem progredido em câncer de ovário também, se valia a pena operar esses pacientes e fazer químio, ou só fazer químio. Esse é um estudo chinês, que mostrou que não teve diferença em sobrevida, então a gente não reduziu o número de mortes nas pacientes que foram operadas, mas que em algumas pacientes selecionadas que tiveram toda a doença retirada, a gente teve um ganho. Então, mostrando também, né, sempre, né, o que a gente sempre discute aqui, a importância da discussão com o time, com os especialistas. Então,
Esses foram os 2 estudos cirúrgicos mais importantes, assim, que foram discutidos. Andréia, e da parte de câncer de mama? O que teve de novidade? Bom, acho que a ASCO trouxe, como todo ano, apontamentos interessantes, outras revisitas a temas já antigos, por exemplo, e que a gente ainda tinha dúvida. E teve um trabalho muito interessante para dizer que todas aquelas mulheres que têm receptor de estrógeno positivo, aquelas pacientes que têm tumor, que são sensíveis ao hormônio, mesmo quando essa expressão é baixa, muito baixinha, o benefício da terapia endócrina, da hormonioterapia se faz presente. Um estudo bastante grande e que em torno de 40% a 42% das mulheres elas não tomaram porque tinham uma expressão muito baixinha. Né? Nós falamos que talvez essas mulheres com baixa expressão de estrogênio não tenham benefício, mas esse estudo mostrou que sim. Então, a terapia endócrina, que é fundamental e que tem sim seus efeitos colaterais, ela é importante no tratamento dessas mulheres, e saber manusear, saber melhorar a qualidade de vida, controlar o sintoma dessas mulheres é fundamental. Né? Então, esse estudo traz essa resposta em relação a essas pacientes que têm baixa expressão e traz de novo a necessidade da gente cuidar dessas pacientes para que elas não suspendam o tratamento, ou seja, que a aderência se mantenha pelo grau de importância desse passo aí no tratamento do câncer de mama com sensibilidade ao hormônio. Né? Teve um outro estudo muito importante de uma medicação chamada anticorpo trastuzumab deruxtecan, que é um anticorpo ligado à quimioterapia, que entrega a quimioterapia dentro da célula tumoral. É uma medicação já utilizada em outros cenários, mas traz o benefício dessa medicação naquelas pacientes com tumor também sensível ao hormônio, mas que tem uma expressão muito baixa de uma proteína chamada HER2, ou muito, muito baixa, chamada HER2 low ou ultra low. E essas pacientes tiveram benefício, né? Esse resultado foi um resultado positivo depois que o tratamento endócrino se esgota. Ou seja, a gente tem benefício dessa medicação empurrando a quimioterapia para cenários mais longínquos, ou seja, a gente deixa a quimioterapia para depois, literalmente, né? Tem seus efeitos colaterais já sabidos, né? Mas é importante dizer que nós estamos avançando em relação ao tratamento, né, de todas as nossas pacientes. Existe a implicação em relação a como cuidar melhor, seja na doença inicial ou na doença avançada. Um trabalho muito importante mostrando que a quimiovermelha, né, antraciclina, ela é fundamental em alguns casos de pacientes de maior risco e que a gente não deve omitir, né? Então, a busca de quais os pacientes devem de fato tomar a quimiovermelha, ela é fundamental, mas ela não deve ser omitida para alguns casos de maior risco, né? Mostrando a ASCO mais uma vez a importância de novo sobre a questão de melhorar estilo de vida, né? Diminuir o sedentarismo, né? Combater a obesidade, o ganho de peso após o tratamento, que tudo isso teve um impacto bastante ruim, um impacto detrimental, tanto na qualidade de vida, no controle de sintomas relacionados aos nossos tratamentos e também em relação ao aumento de risco da doença voltar. É muito interessante como muitas vezes, né, nós como oncologistas, os mastologistas, todos envolvidos no cuidado da paciente com câncer de mama, a gente quer facilitar a vida, né? Então quer tentar dar menos tratamento, quer tentar fazer as coisas de uma forma mais leve, e essas evidências são fundamentais para mostrar que cada paciente precisa exatamente de um tratamento específico, né? Então é muito importante entender exatamente qual é o seu subtipo de câncer de mama. Toda paciente tende a se comparar com as amigas, com as conhecidas, com familiares, muitas vezes que também tiveram câncer, e colocar tudo naquele balaio de gato, né? Por que ela fez a quimioterapia
vermelha, eu fiz a branca, por que o dela caiu o cabelo e o meu não? E cada vez mais a gente busca um tratamento absolutamente personalizado, então cada doença tem um sobrenome, uma região, um CPF, então cada paciente tem um subtipo específico e às vezes aquelas pacientes que a gente queria descalonar e dar menos remédio, a gente não pode, a gente precisa dar exatamente o remédio específico para ela e cuidar para que a vida seja boa, né? Então isso que a Andrea trouxe é fundamental, a gente parece um disco riscado, né? Disco riscado é coisa de velho falar isso, né? Mas a gente fica insistindo na tecla da atividade física, do estilo de vida, porque isso faz uma diferença brutal, né, meninas? Acho que não teve nenhuma ASCO na história da ASCO que não teve uma sessão específica sobre a importância de atividade física e combater o sedentarismo. E nada maluco, né? Não precisa cortar o açúcar, o glúten, a carne vermelha, mas precisa fazer ginástica, né? Acho que isso é uma condição importantíssima em todos os anos, né? Em todos os eventos. E da parte de tratamento de gineco, vamos lá, o que mais? Mari, teve um trabalho interessante também, né, de câncer de colo uterino, né, mostrando nas pacientes que tinham sido operadas, né, com câncer de colo uterino e tinham feito a cirurgia, se tivesse algum fator de risco, linfonodo positivo, paramétrio comprometido, ser estratificada para quimio e radioterapia, o outro braço quimio e rádio seguido de quimioterapia. E, de fato, a gente não teve benefício da associação da quimioterapia, né? Então, a gente descalonando o tratamento nas pacientes com câncer de colo uterino operadas com fator de risco. E nessa discussão aí da gente, né, de qualidade de vida, uma coisa que eu sempre gosto de discutir no consultório, que a gente às vezes esquece, são as vacinas, né? Então, como é importante falar um pouco das vacinas, e a ASCO trouxe uma série dos Estados Unidos falando da importância da vacina do HPV na redução dos cânceres HPV relacionados. Então, foram mais de 750 mil homens e 1 milhão de mulheres, mostrando que, de fato, né, a vacina diminui nas mulheres câncer de colo uterino, de vulva, de vagina, e nos homens, câncer de cabeça e pescoço, de canal anal, de pênis. Então, aqui também é, de novo, né, um lembrete para a gente sempre estar checando isso de forma ativa, né? Se tomou vacina do HPV, se o parceiro também tomou. A gente tem a vacina disponível no SUS a partir dos 9 anos, e pela Anvisa a gente tem liberado até os 45 anos de idade. Então, acho que faz parte também, né, de uma parte da nossa consulta, da gente lembrar das vacinas, herpes zoster, enfim, entre outras aí que a gente fala no nosso dia a dia. Só lembrando, nós temos um manual de vacinação do paciente oncológico do Sírio, acho que é bem bacana para quem quiser consultar, porque realmente é um tema de muita dúvida, e até entre nós médicos, né, muitas vezes não é tanta coisa que a gente precisa falar para os pacientes, e a gente acaba esquecendo de checar o status vacinal, não só do paciente, mas da família, né, é importante que a família toda esteja com a vacinação em dia. Agora, Fê, vamos fazer um parênteses na ASCO e aproveita e faz aí um repeteco, quem precisa tomar vacina do HPV, idade, vamos só reforçar esse ponto, porque é super importante. Ainda não estamos como a gente queria no Brasil, né, nessa parte. Infelizmente não. A vacina do HPV está disponível no SUS a partir dos 9 anos, dos 9 aos 14. E o Ministério da Saúde mudou esse ano, então vai ser uma única dose para as crianças a partir de 9 anos, e até quem tem 19 anos pode tomar essa dose. Então, antigamente eram 3 doses, agora é uma dose só, né? A dose disponível no SUS é a quadrivalente, então uma única dose dos 9 e até os 19 consegue hoje pelo SUS. Pacientes até os 45 anos de idade com HIV, com câncer, transplantados, também têm direito à vacina. Então, podem tomar pelo SUS com relatório do médico que acompanha. E a vacina, de forma privada, para quem não tomou, né, nessa faixa etária pelo SUS, a gente tem a nonavalente, que protege contra os 9 subtipos de HPV. E essa vacina só se encontra na rede privada e também está disponível até os 45 anos de idade. Então, quem não tomou, vamos tomar a vacina. E lembrar que todos os nossos tratamentos estão avançando,
né? Seja em qual área a gente quiser comentar e discutir, mas o melhor método sempre é a prevenção, né? Então, lembrar da vacina do HPV, lembrar de todo o impacto em relação ao que a gente sempre fala, o impacto nos hábitos que a gente pode mudar, a gente diminui 30% aí, mais ou menos, do risco da doença em relação à parte nutricional, atividade física, a combater etilismo e tabagismo, né, como forma aí de prevenção do câncer, né? Acho que todo mundo busca tanto a cura do câncer, né? E a vacina do HPV acho que é um exemplo simples, né, de como isso é possível. Então, se a gente conseguir vacinar toda essa juventude, né, da geração dos nossos filhos, eles vão ser uma geração que não vão ter câncer de colo de útero na idade adulta, né? E isso é a cura do câncer, né? Através de uma vacina simples e disponível. Então é super importante reforçar esse tema e cada um de nós, cada um de vocês que está ouvindo tem a missão aí de puxar mais alguém, né? Acho que se cada um levar algum familiar, levar seus sobrinhos, levar seus filhos, as pessoas com as quais você trabalha, com certeza isso já vai ter um impacto gigante, né? E tem estudos muito bacanas de como as crianças que crescem com pais que fazem atividade física vão ter menos câncer na idade adulta. Isso realmente faz diferença, né? E é incrível como é a nossa população feminina, né, meninas? As nossas pacientes, a gente fala e todo mundo fala, olha, se você tiver que acordar às 5 da manhã, vir aqui tomar uma química, cair o cabelo, todo mundo topa. Aí quando fala, então, vamos entrar na academia, fala, puxa vida, né? Então é uma mudança cultural que a gente sabe que é difícil, a gente também é mulher, a gente também equilibra 1000 pratinhos, né? Mas é uma coisa que tem que ser dita até mudar a cultura, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro para depois cuidar dos outros. Mas uma coisa que você falou é interessante também, que quando muda essa chavinha, né, começa a fazer exercício, a prestar atenção mesmo, se alimentar melhor, como as pacientes chegam diferentes no consultório, né? Então, assim, realmente é difícil mudar a chave, mas é uma mudança para a vida, né, para melhorar a vida como um todo. Então, elas chegam dormindo melhor, com menos efeito colateral das medicações. Então, é muito, muito legal ter essa abertura para coisas que fazem bem para a gente. E se a gente não é gentil com a gente, ninguém vai ser, né? Então, eu sempre falo isso com minhas pacientes e tento trazer para minha vida, né? Se a gente não se cuida, ninguém cuida da gente não, né? A gente que vai cuidar melhor. Então, é muito legal receber o feedback positivo, né? De quando elas vão, fazem e trazem pra gente. E acho que não tem uma paciente que não melhore, né? É gostoso de ver mesmo como tem um impacto positivo para tudo, né? Eu acho que é isso. A ASCO traz exatamente isso. Tratamento multimodal, que existe remédio sim, mas não é um pé único, é um tripé ou mais em relação a o que a gente pode colocar e implementar como prática integrativa para melhorar sintoma e qualidade de vida, a nossa intensificação de tratamento, medicações novas ou combinações de remédios, como o trastuzumab deruxtecan, que é esse anticorpo conjugado à quimioterapia, né? Os dados que reforçam a questão da imunoterapia aí no cenário de câncer de mama, né? E entender que nem sempre a intensificação é melhor, mas algumas pacientes sim vão precisar de tratamentos mais pesados, mais prolongados, e trazer o cenário em relação a melhorar a toxicidade é fundamental, porque se não tomar remédio, sem aderência, o tratamento não vai funcionar. Eu acho que tiveram 2 mesas importantes, uma chamada Vozes da ASCO e uma, o nome é Symptom Science, né? Ciência de sintomas, em que muito se falou de quanto o equilibrar, né, de forma a controlar sintomas com outras terapias, né, outras maneiras de minimizar isso, vai fazer com que a mesma coisa que o exercício faz com as pacientes, elas vêm melhor, elas vão ter mais aderência, o tratamento vai funcionar invariavelmente por mais tempo, né? Então, escutar o que o paciente está falando e não só ver o resultado absoluto dos trabalhos é fundamental também, porque a gente avança, mas esse avanço não é às custas de
piora do custo dos tratamentos, piora às vezes de aumento de sintoma para todas essas mulheres, né? E aí pesar e individualizar o que é para um, que pode ser totalmente diferente para outro, é fundamental, né? E essa ASCO eu acho que trouxe também uma discussão muito grande em relação à doença avançada, sobre cuidados paliativos, né? Foi para uma mesa ali na sessão plenária o quanto a gente ainda tem muita disparidade no acesso a todos os nossos pacientes, embora esse estudo tenha sido em câncer de pulmão, mostra que em qualquer doença avançada o controle global do paciente é fundamental e quanto mais precoce, melhor. É isso de acesso. Antes de cada sessão da ASCO tinha um vídeo gravado por médicos, muito emocionante, antes de começar aquela plenária, mostrando depoimentos de médicos falando da angústia que é você não poder dar o remédio certo para o seu paciente e você ficar sofrendo se amanhã você vai ter acesso àquilo que você está vendo hoje. Acho que é exatamente a angústia que todos nós vivemos, principalmente no Brasil. E só estamos chegando aqui nos minutos finais para contar um pouquinho disso que a Andrea falou. É uma sessão que chama ASCO Voices e que é sempre a parte que mais me emociona da ASCO, e esse ano foi a primeira sessão da ASCO inteira. Então a ASCO são 40 mil pessoas ou mais juntas, né, em um lugar. Então foi muito emocionante ter isso como a primeira sessão, e são depoimentos de pacientes, de profissionais de saúde. Eles recebem muitos vídeos de depoimentos e têm a missão difícil de selecionar os mais bonitos e emocionantes, e são realmente, acho que não tem ninguém que não saia chorando sempre dessa sessão, porque é muito emocionante. E a primeira foi uma mulher negra que tem BRCA, é aquela mutação igual a da Angelina Jolie, e uma história muito forte de como a tia faleceu cedo de câncer de mama, e aí a irmã fez o teste, aí por conta do teste da irmã, ela também fez, e até contando um pouco da dificuldade do acesso em fazer o teste, como foi difícil para ela custear isso. O teste era caro. Aqui no Brasil nós temos a mesma briga para que todas as pacientes jovens tenham acesso à pesquisa de mutação genética, e ela descobriu a mutação e depois descobriu que tinha um câncer inicial, fez o tratamento, ficou curada, e hoje levanta aí a bandeira de conscientização sobre testes genéticos, sobre a importância que isso trouxe para a vida dela, porque ela teve oportunidade por conta disso, de descobrir um câncer numa idade muito jovem, naquela fase em que ela ainda não faria mamografia de rastreamento, muito menos ultrassom, e por conta dessa informação de ter o teste genético, ela conseguiu descobrir e pegou um tumor numa fase muito inicial e ficou bem. Então, realmente um alerta super importante, de uma forma muito delicada, mas que levanta uma bandeira que para nós aqui do Brasil é fundamental. Eu queria pedir para as meninas aqui considerações finais. Fê, recados aí para a mulherada e para os homens, né, todos que nos escutam. Eu queria terminar dizendo que a informação realmente empodera, né, então, e salva vidas. Eu acho que essa parte da ASCO é muito interessante, porque as pacientes se sentirem representadas no congresso, né, que é para profissionais de saúde, mas a gente faz tudo para as pacientes, então é muito importante a gente ouvir das pacientes, né, o que elas estão sentindo, os medos, os efeitos, e eu acho que quando a paciente entende, né, a importância do papel dela e como essa informação ajuda ela a ser uma multiplicadora também, isso tem um papel enorme, assim. Eu fico muito feliz da gente estar gravando esse podcast, né, para nossas pacientes, e dizer que realmente, assim, precisamos disseminar informações, né? Que vacina é importante, que hábitos de vida reduz risco de câncer, e prevenção realmente é o melhor caminho, que a gente tem também, né, se a gente tiver um câncer, inúmeras tecnologias novas, profissionais se atualizando, e é isso. Obrigada, meninas. Ideia? Eu acho que é isso, seguindo o que a Fernanda acabou de dizer. Eu acho que quanto mais esse empoderamento acontece, melhor. Então, as pacientes que estão ouvindo, que levem suas queixas para os seus médicos. Não deixem, não esperem o tratamento acabar para a vida melhorar. A vida é hoje. A melhora dos sintomas pode vir de forma muito mais simples, né? Porque a gente precisa do remédio para cuidar. Então, a gente precisa tratar e cuidar da nossa saúde como um todo.
Então é isso, pessoal. Obrigada para quem nos acompanhou e fiquem de olho aí no canal Oncologia, que tem mais coisa boa por vir, mais novidades do Congresso. E se cuidem e não tenham vergonha de perguntar. Perguntem para os seus médicos o que eles trouxeram para vocês do Congresso, o que tem de novo. Entendam qual é o tipo do seu câncer para que você possa, né, como as meninas acabaram de falar, ser dona um pouco também da informação e poder dividir e compartilhar da decisão junto com a equipe que cuida de você. Então é isso, obrigada a todos, se cuidem.